Brasil, Zil, Zil. Estamos caminhando numa larga e extensa vaza de rio. E aqui nós estamos acompanhando o cultivo de um capim que é chamado de capim-elefante. Tal é a sua capacidade de crescimento. Porém, nós estamos aqui na várzea de um rio famoso do Nordeste, que é o Rio Potengi, que deu o nome à capitania, à província e ao estado do Rio Grande do Norte. O Rio Potengi, que nasce em Serra-Corá, no sertão, e tem sua foz em Natal. Então esse rio, que tem 176 quilômetros de extensão, nasce no sertão, atravessa o Agreste, que é aqui onde nós estamos, é o Agreste. Depois que sai do sertão, que chega entre Serra-Corá e Santo Tomé, ele vai coletando toda aquela água da Serra de Santana, onde ele nasce, em Serra-Corá. E depois que atravessa o sertão, chega a Barcelona, que é no Agreste do Rio Grande do Norte, recebe água de outros municípios que fazem parte da bacia hidrográfica. E aqui nós estamos no Rio Potengi, numa vaza do Rio Potengi, no município de Riachuelo, e na divisa de Riachuelo com São Paulo do Potengi. Riachuelo, que é Agreste, e São Paulo do Potengi tem uma parte que é Agreste, o seu município, e outra parte que é sertão. E nós então estamos aqui numa plantação de capim-elefante. Por que elefante? Porque esse capim, ele vive até 30 anos. Você planta o capim e durante 30 anos você colhe capim todo ano. E durante 4 meses depois do corte, da coleta, esse capim pode chegar a uma altura de 4 metros. Desde que tenha chuva. Porque a várzea não é suficiente para manter umidade na necessidade do capim. E além do mais, a gente diz que aqui essa várzea ela é predominantemente salobra, com a salinidade devido ao nitrato de sódio, que é o salitre. Só que ele é altamente prejudicial para a maioria das plantas no continente. Nós temos vida de água salgada nos oceanos e vida de água doce nas terras emersas. Então esse meio termo, do que se refere à salinidade, que seria salobra no caso da água salgada, ela é estranha para a vida aqui. Porque a vida, ela foi estabelecida de acordo com os elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Então esse capim, ele não é nativo daqui, ele foi trazido de outras áreas, mas se adaptou de tal forma aqui, nessas várzeas salinizadas, com água salobra ou salgada no subterrânea, onde chega a raiz desse capim, de tal forma que
Com 4 metros de altura, esse capim produz no mínimo 30 quilogramas de massa orgânica por metro quadrado, com 4 meses de crescimento, 120 dias. E aqui nós estamos vendo ele, uma parte foi aparada já. E esse ano, como é 2025, essa área recebeu pouca chuva, no máximo 120 milímetros, quando deveria chover aqui já ter chovido no mínimo 500 milímetros. Então a água da chuva é que faz esse capim crescer nessa proporção. Como não recebeu chuva suficiente, aqui o capim foi coletado ainda com 1,20 m ou 1,50 m de altura, com 4 meses de existência, quando deveria estar com 4 metros. Então vejam a diferença do que seria a presença de água doce das chuvas e o fato de não ter chuva suficiente para umedecer esse solo fez com que o capim não tivesse o crescimento favorável. E ali nós estamos vendo um plantio de mamão. E o homem plantou esse mamão por conta das chuvas que existiram aqui. E certamente ele não é planta adaptada. Água salobra do chão. E mais na frente a gente vê as bananeiras morrendo, visivelmente morrendo, porque não é planta de água salobra, de solo salinizado. Então aqui o homem faz irrigação com essa água salobra do poço, que aqui é chamado de cacimbão, que vem água subterrânea. Então essas várzeas foram formadas durante milhões de anos, e aqui nós estamos caminhando num solo de sedimentação que foi formado durante, se não milhões, mas milhares de anos. Então essa água vem de um poço que nós vamos ver, que é o cacimbão, água salobra. E, como a gente disse, pelo fato de ter chovido muito pouco até agora, nós já estamos no final do inverno, da estação chuvosa, aqui nessa área. Ter chovido muito pouco, não houve reposição de água da chuva, que a água da chuva é água doce. Mesmo batendo nesse chão salinizado, com nitrato de sódio, ela ainda é predominantemente doce por conta da água da chuva, que não tem sal. O sal é da terra. E esse nitrato de sódio, como a gente disse, que é o salite, é um sal artificial formado pelo ácido nítrico na atmosfera. Então o homem vai queimando as plantas verdes e outras massas orgânicas. Essa fumaça, ao chegar lá na atmosfera, ela vai, por conta da ascensão do ar, quando ela chega lá em cima, ela vai formar o NaHO3. Quando ela vem para o chão, essa água, a chuva é precipitada, ela encontra aqui nessa várzea muita cinza das queimadas ao longo dos anos que o homem vem trabalhando aqui nessa várzea. E essa várzea, como a gente disse, é um solo de sedimentação muito rico. E muita massa orgânica foi formada aqui, nesse chão. Está aqui a gente vendo já o capim-elefante com 4 metros de altura, ou seja, ele está aqui há 4 meses que não é coletado. E ele se beneficiou inclusive com as chuvas de 2024 e não com as de 2025, que praticamente não molha a terra. E nós caminhando aqui vendo, mostrando que o homem consegue, com algumas plantas que são adaptadas a esse solo salinizado e a água salobra. E aqui nós estamos vendo o caso do coqueiro, com quase 10 metros de altura, muito velho, tem no mínimo 100 anos aqui o coqueiro, essa palmeira.
E todo o resto é capim-elefante. E essa palmeira, o coqueiro, ele é adaptado, como se sabe, a essa água salinizada. Essa água salobra. E tá aqui o poço, que é o cacimbão. A gente vê que o nível dessa água está no máximo a 3 metros de profundidade. E é abundante. Então o homem liga o motor aqui o dia todinho e esse nível da água do cacimbão não baixa. Porque imagina uma várzea dessa com mais de 80 metros de largura de cada lado. Então 160 metros de largura essa várzea tem. Onde está o lençol freático. Ao nível do leito do rio que nós vamos chegar lá. Nós não estamos no leito, nós estamos na várzea do rio. E a gente vê que entrou água de fora aqui. Tentou até quebrar aqui a parede de alvenaria protetora. A gente vê esse líquido aí, está armazenado aí. Porque é proveniente do lençol. Do lençol da água das chuvas que vem caindo durante milhares de anos e vão se acumulando. Principalmente na calha do rio que nós vamos chegar lá. Então nós estamos aqui já com... Andamos já no mínimo 1 hora nessa várzea. E vários cacimbões desses existem aqui. Que foram cavados há centenas de anos. Na época, quando esse cacimbão foi cavado, essa água era doce. Porque, como a gente disse, o ácido nítrico, que faz o nitrato de sódio, ele não existia aqui antes de um homem civilizado chegar aqui e tocar fogo nas plantas verdes. Formar uma grande densidade de fumaça lá na atmosfera. Faz com que crie um núcleo de um ácido chamado ácido nítrico com os gases da atmosfera. Então a fumaça, essa partícula de fumaça que sobe da madeira queimada, ela vai aglutinar nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, formando o ácido nítrico. Então nós estamos ainda aqui mostrando a várzea do rio de um lado, porque o rio tem 2 várzeas. Nós estamos caminhando apenas em uma das várzeas laterais do rio. E nós vamos encerrar esse vídeo começando outro vídeo a partir do que o homem plantou aqui, lavoura. Que, como a gente disse, não é o capim-elefante. Aqui é feijão macaçá.